estende a tua mão, e ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Feche teus olhos, por gentileza, vamos falar uma vez mais com Deus. Pai, essa noite tem pessoas que precisam ouvir a sua voz aqui, Senhor. Dá-me palavra que o povo possa entender e compreender, Senhor. Espírito Santo, toma minha boca e fala com a tua igreja, fala com o teu povo, porque os teus filhos vieram aqui ouvir a tua voz, ouvir o Senhor. Então fala, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco aqui esta noite, em nome do Senhor Jesus. Podemos assentar? Pregar na barra é motivo de muita alegria. Pregar é bom, mas o bom é retornar a essa casa. O bom é retornar. Eu me recordo que depois que preguei aqui, no domingo, Deus abençoou a nossa agenda, a gente fomos requisitados para algumas congregações. Eu estava pregando na ilha de Guaratiba, e uma irmã me procurou e disse: Pastor Tiago, você pregou na barra tal dia, e você lançou a palavra profética do altar. Eu quero lhe dizer que naquela mesma semana aconteceu o que Deus falou através da sua boca. Amém, meu irmão? Você quer que Deus dê uma palavra para você? Diga amém. Olhe para esse texto junto comigo. O livro de Lucas é um livro maravilhoso, magnífico, bom demais, porque é um livro que foi escrito por um médico, por um grego. Lucas, ele é um menino de Paulo. Acredita-se que Paulo, ele conseguiu converter Lucas, o médico, o grego. E a Bíblia vem dizendo aqui algo interessante. Lucas, ele é um evangelho muito completo, porque por ser inteligente, ele consegue expressar de uma forma magnífica o nascimento de Jesus. Existem 4 livros que é conhecido como Evangelho: o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas e o livro de Mateus. Ele foi escrito por Mateus, mas Mateus, ele é um judeu, ele escreveu para o seu povo. Você observa que Mateus, ele vai dar muita referência no Antigo Testamento para provar que Cristo de fato era o Messias, e ele consegue provar. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito para o povo romano. Você sabe que todo militar é um pouco direto, é um pouco rápido, não gosta de arrudeio, né, pastor? Ele gosta que vai logo. Então foi bem simples para provar também que Jesus é o Cristo. Agora Lucas, ele já escreve um pouco diferente, porque Lucas foi destinado ao povo grego. Então ele vai escrever uma coisa mais culta, mais completa, mais pesquisada, para converter aquele povo. Já o Evangelho de João, ele foi escrito para o gentios e de fato para a igreja, mas de fato todos são para nós, porque toda palavra é inspirada, toda palavra vem de Deus, para mim e para você. Amém? Amém. Jesus, irmãos, ele é um judeu, e ele vai pregar em uma sinagoga judaica, ele vai ensinar a palavra de Deus. Jesus, ele como judeu, por falar judeu, observe o que eu vou lhe falar. Talvez você já ouviu de uma forma, eu quero te trazer segundo a luz da Bíblia. No livro do Gênesis, capítulo 12, eu vou te explicar o que é o judeu. Capítulo 12, Deus chama um rapaz por nome Abraão. Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para a terra de Canaã, a terra que Deus disse que ele queria lhe dar. E Deus concede a terra de Canaã para Abraão. Diz o texto que lá naquela terra Isaac nasce, e de Isaac nasce Jacó. Jacó agora, ele é muito abençoado por Deus, ele tem 12 filhos. Jacó tem 12 filhos, e o Senhor agora muda o seu nome para Israel. Após ele receber esse nome, os seus 12 filhos, que são a representação das 12 tribos, eles recebem o nome de Israel. Mas tudo vieram de quem? De Abraão. Abraão foi chamado pela Bíblia como hebreu. Está aí a origem também do nome hebreu, que de fato é o mesmo Israel. São os mesmos israelitas. A Bíblia diz então que Deus levanta um libertador por nome Moisés, porque o povo de Israel vai para onde? Na terra do Egito. O povo fica escravizado. Você conhece a história. Eles saem da terra do Egito, vão até a terra prometida, a terra de Canaã. Está lá agora o povo de Israel novamente na terra de Canaã. Alguns pensam que eles conquistaram a terra naquele momento. Não foi. Eles
Deus disse que iria dar para Abraão, e Deus deu a terra de Canaã para Abraão ainda em vida. Eles só saem da terra de Canaã por causa da fome e vão parar no Egito. Então eles retornam para a terra. Ao retornarem para a terra, continua o nome Israel, o povo de Israel. O povo de Israel está na terra. Chegamos na época dos reis, e Davi reina, Davi une as tribos, e o povo de Israel está levantado e unido mais uma vez por Davi. O texto sagrado então diz algo muito interessante, que Davi consegue unir toda Israel. Ele monta uma grande capital chamada Jerusalém. Davi morre, o seu filho é levantado, Salomão é levantado. Após Salomão morrer, o outro filho de Salomão é levantado, por nome Roboão. Mas só que quando Roboão assume a nação de Israel, diz a Bíblia que em vez de ele ouvir o povo e ouvir os anciões, ele decide ouvir os jovens, os seus amigos. O povo vem até o rei e diz: olha, rei, o seu pai, ele agravou um pouco, exigiu muito de nós, colocou um fardo muito pesado. Nós queremos conversar com você, rei, para você tirar um pouco desse fardo. É muito imposto, é muita obrigação. E o rei então ouve os anciões, e os anciões vão dizer: sabe o quê? Tira o fardo do povo, e tu sempre serás o rei deles. Mas só que a Bíblia diz que ele não ouve. Ele ouve os seus amigos, e os amigos dizem: que tirar nada, ponha mais fardo, ponha mais jugo. E a Bíblia diz que por causa disso, Israel vai ser dividido. 10 tribos vão continuar com o nome de Israel, que saem de Jerusalém e formam a capital por nome Samaria. 2 tribos permanecem em Jerusalém. Permanecem? A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. As duas formam então uma só tribo, com o nome de Judá. Daí vem a origem, os judeus. Jesus então nasce de que tribo? De Judá. Jesus é um judeu, da linhagem de Davi. Estamos na sua época e no seu tempo agora. Por Jesus ser um judeu, ele vai ter que cumprir todo o rito judaico. O primeiro rito é quando nasce um menino, um primogênito, com 8 dias nascido, essa criança é levada até o templo, e quando chega no templo, Lucas diz que um sacerdote por nome Simeão segura o menino, para se cumprir a palavra que Deus havia dito para Simeão, e também para se cumprir o costume judaico que Deus havia falado para Abraão, o costume da circuncisão. E naquele momento o menino Jesus recebe o nome de Jesus na presença de todos. Jesus, por ser judeu, agora ele vai começar a cumprir todo o costume judaico. Com 31 dias de nascido, ele vai passar por outro costume dos judeus, que é o resgate da alma. E vai lá o seu papai pagar 5 moedinhas de prata como símbolo do resgate. Com 5 anos de idade, Jesus ingressa na escola rabínica, porque ele era um primogênito. Jesus agora na escola rabínica vai começar a aprender a Torá. Ele começa a aprender a Torá. Com 13 anos de idade, ele é chamado mais uma vez, segundo o costume judaico, para se apresentar perante o povo e recitar a Torá. E esse costume é conhecido por nós como filho do mandamento, ou filha do mandamento, se fosse a menina. A menina com 12 anos era chamada para citar a Torá, e o menino com 13. A partir desse momento agora, cada um era responsável pela sua vida espiritual. A responsabilidade não estava mais com os pais. Mas sabe, Jesus não para por aí. O texto diz que com 12 anos ele é levado ao templo, e lá ele começa a citar a Torá. Mas só que o povo fica maravilhado, porque além de citar a Torá, ele começa a citar os profetas, ele começa a citar os poéticos e vai citando. O povo pega e abre a boca e diz: nossa,
De onde vem tanta sabedoria? Mas só que Jesus não para por aí. Jesus era um judeu, ele é um judeu, então ele tem que cumprir todo o ritual, todo o costume judaico. Ele continua estudando, de 14 anos de idade até 30 anos. É por isso que ele sobe na história, ele vai continuar estudando, agora para ser um rabino. Para você entender o que eu estou falando, você precisa ter muita atenção, porque talvez você nunca ouviu isso, não sei. Com 14 anos de idade, era o costume dos judeus. Aconteceu também com Jesus. Ele foi levado na presença dos rabinos, porque ele era primogênito. E por ser primogênito, ele vai passar por um crivo para ver se Deus havia chamado ele para ser um rabino ou não. E ele vai começar a citar na presença de tudo aquilo que os rabinos perguntassem concernente à lei. E Jesus com certeza acertou tudo. E agora ele vai estudar para ser um rabino, para ser um mestre. De 14 anos de idade até 30 anos de idade, Jesus estudou para ser um rabino. E com 30 anos o meu Jesus vai aparecer na história, porque ele está formado e agora ele é mestre. E por ele ser mestre, ele vai ser chamado agora para pregar na sinagoga judaica. E agora ele começa a pregar. Ele foi chamado para ensinar porque ele era um rabino. Está aí um cutuquinho para você que não quer estudar. Estude. Está aí para você que quer ser um pregador, mas não quer. Ei, faz parte do seminário, entra. Porque Jesus começou cedo. Não pensa que Jesus não estudou não, porque ele estudou muito. Não foi pouco não. Com 30 anos ele está formado. E agora ele ouviu e agora ele vai falar. Mas só que ele era um mestre diferente. A palavra dele tinha vida, a palavra dele tinha espírito e vida. Jesus agora foi chamado, e aqui eu começo a pregar, para ministrar na sinagoga judaica. Tem um montão de mestres olhando para Jesus, mas o povo também está ali, os judeus também estão ali. E quando é chegada a hora da ministração, Jesus faz igual o pastor Tiago, ele levanta, toma posse do microfone e começa a pregar a palavra. Mas só que naquele dia, naquele sábado, aconteceu algo diferente. O seu olhar recai sobre uma pessoa que está no meio da multidão, e Jesus começa a observar aquela pessoa, e logo com ele, como Deus, ele entende que aquela pessoa tem um problema que ela não pode relatar para todo mundo, ou melhor, que ela não pode relatar para ninguém. Existe uma pessoa dentro da sinagoga que tem uma das suas mãos deformada, e porque a sua mão está deformada, essa pessoa não poderia estar dentro da sinagoga, mas mesmo assim, esse rapaz veio para dentro da sinagoga. Mesmo assim, ele foi ousado e entrou lá para dentro, porque ele sabia que Jesus iria pregar a palavra. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Às vezes o teu adversário está dizendo: o teu lugar não é na igreja não, você tem esse problema, você tem um problema assim, assim,
leu, não diz o que ele pregou, o que ele ensinou, só diz que ele vai olhar e vai atentar para uma pessoa que está com as mãos mirradas. Ou seja, talvez a gente pensa que o que surpreende Deus, ou melhor, o que chama a atenção de Deus, são as nossas qualidades. Mas eu venho aqui lhe dizer que não é. O que chama a atenção de Deus é o teu defeito mesmo. O que chama a atenção de Deus é aquilo que você, desculpa a expressão, que está deformado, que não está do jeito que Deus quer ainda. O que chama a atenção de Deus é aquilo que está escondidinho. É isso que chama a atenção de Deus. É a tua deficiência que chama a atenção dele. Não é as tuas qualidades que chamam a atenção dele. As qualidades chamam a atenção das pessoas, mas os defeitos não. Os defeitos chamam a atenção de Deus. E eu quero te informar, se você é julgado pelos teus defeitos, o teu Jesus está aqui e manda liberar uma palavra profética. Ele vai curar esse defeito, ele vai tratar esse defeito, e você vai exaltar o nome do meu Deus. Ele está na sinagoga pensando que ninguém estava vendo, e Jesus pega e olha, está quietinho lá, ó. Ninguém viu, mas eu vi. Ninguém viu, mas eu vi. Está com as mãos escondidas. O texto é enfático. Lucas diz que era a mão direita. Era a mão direita. Era a mão direita. Mão direita. Você sabia que quando você entra na igreja, a primeira coisa que Deus olha, Ele até soma os teus corações, mas o que Deus olha mesmo é as tuas mãos? É o que o pastor Tiago lhe afirma. Deus disse: Moisés, quando o meu povo chegar na minha presença, meu pastor, cantor,